Hello, Insiders! Eu sou a Mel. E eu sou a Thaís. E este é o Fashion Insights. Agora em uma nova edição, né? Um novo ano, uma nova temporada para o Fashion Insights e novos formatos, né, Thaís? Então, você tá nos vendo pela primeira vez enquanto a gente faz esse episódio. A gente também tem algumas outras novidades. A gente está surgindo com vários Reels no nosso Instagram, então, @FashionInsightsBR. Também no TikTok, que esse... Temos que crescer, então... É uma nova mídia que nós estamos tentando explorar neste momento. Agora, viramos jovens. Estamos indo para o TikTok. A gente foi obrigada, a geração Z estava nos cobrando. Tem o LinkedIn também para as pessoas menos jovens. Não tão geração Z. Lá não tem vídeos, mas tem muito material bacana e bastante técnico, com dicas de carreira também, que é uma nova editoria que a gente lançou mais recentemente, porque a gente quer desenvolver, né, os nossos insiders. E temos também uma grande novidade. Quer introduzir, Mel? A newsletter. Uma grande novidade. O Fashion Insights tem um mascote agora hoje. Então, temos uma grande novidade. A partir desta semana, estamos começando com a nossa newsletter no ar. Ela vai ser uma newsletter semanal, com um compilado dos nossos melhores conteúdos que estão indo aí agora por semana, tanto em termos de vídeo, quanto em termos de texto. O intuito é a gente estar cada vez mais próximo de vocês, com um conteúdo cada vez mais focado em alavancar a carreira dos nossos seguidores. Então, começamos mais um ano. E, para começar o ano, nós temos um tradicionalíssimo episódio. Quer introduzir o assunto, tá? Não é tudo tão novo. A gente já passou por vários cenários diferentes para produzir esse tipo de episódio, mas então nós vamos para nossa grande bíblia, nossa meca em direção que a gente faz as nossas orações diariamente, que é o Business of Fashion, que anualmente lança o State of Fashion junto com a McKinsey, né, que é um grande portal de relatórios de tendências e consultoria para diversas áreas, não só para moda, mas que se junta, então, anualmente com o Business of Fashion, que traz alguns insights, algumas previsões do que vai acontecer, né, nesse ano de 2023. Sim, é bem importante ressaltar que ele é feito, na verdade, com pesquisas de profissionais da área dos mais diversos países. Então, é um compilado de empresas líderes de mercado com as previsões do que vai acontecer para o ano de 2023, que é para a gente aprender um pouco com o que aconteceu agora em 2022 e desenvolvermos mais ferramentas para enfrentarmos este novo ano da melhor forma possível, né? Após cada sessão tem ali uma entrevista com um especialista, então é bem bacana para a gente ver um ponto de vista de alguém que está trabalhando há muitos anos na indústria, em marcas renomadas. Então a gente traz aqui no episódio do podcast, que às vezes fica um pouco longo, mas também a gente vai estar lindinho no Instagram. Ali a gente já fez um post, né, sobre isso. Nós fizemos o primeiro post, na verdade, acho que deste ano, foi um report falando sobre formas da gente conquistar esse varejo no ano de 2023 e algumas das ferramentas que estão sendo apontadas como ferramentas para impulsionar esse novo momento. Então, acho que todo mundo está sentindo, principalmente aqui no Brasil, a gente está num momento econômico estranho, né? A gente está numa transição política, a gente viu aí uma alavancagem pós-pandemia, que daí já teve uma recessão de novo. Economicamente, a gente está vivendo um momento bem incerto. Temos duas ondas, então, em termos de consumo, a gente tem um consumo que o pessoal está rebound buying, então o pessoal está comprando agora para repor tudo aquilo que eles não conseguiram comprar nos últimos anos. E, em contraponto, a gente tem uma nova geração que está cada vez mais preocupada com o lado financeiro e em questão econômica e realmente em poupar recursos. Então, a gente tem essas duas fontes aí duas frentes dentro da moda. Dois consumidores completamente diferentes e como nós vamos engajar esses dois consumidores, né, na nossa marca. Então, esse aí é um dos primeiros tópicos que vai ser abordado. Também super interessante. E nem todos os tópicos que a gente vai trazer aqui são totalmente desconhecidos, assim, dos insiders, porque, né, a gente está sempre se renovando e trazendo assuntos atuais, mais no Instagram, porque no podcast ficou um pouco de lado, né, nos últimos momentos, mas tem questões que a gente vai trazer aqui, como ferramentas de marketing, como o e-commerce cresceu, sobre greenwashing, que a gente falou super recentemente.
Então, tem muitas coisas que a gente vive pincelando, assim, no Fashion Insights, não vão ser super estranhas, mas a gente vai conseguir aprofundar e trazer essa visão de especialistas sem poder falar, sem ter falado com especialistas necessariamente, porque às vezes é o pessoal da Ásia que a gente não teria acesso. Então, é conseguir ampliar nossos horizontes para trazer essas informações para vocês. Exatamente. Então, vamos começar? Vamos começar. Então, entrando no nosso primeiro tópico do report da McKinsey, The State of Fashion, vou consultar os nossos astros aqui da McKinsey para trazer um quote muito interessante que eles falaram agora no report. Os clientes, então, eles estão procurando varejistas com descontos e preços mais baixos, principalmente nos grupos mais jovens, que, inclusive, é uma grande novidade agora para a gente. Mas mais de 75% da geração Z, da geração Millennium dos Estados Unidos, estão tomando algumas medidas para administrar melhor as finanças, em comparação com só 64% da geração X e 53% dos Baby Boomers. Então, a gente está vendo aí uma consciência financeira um pouco mais alta dentro da nossa nova geração, né, os Millennials e a geração Z. Isso vai muito do que a gente tem visto deles procurarem varejistas mais baratos, né? Que a gente vê muita gente falando, estamos sempre falando sobre modo sustentável, mas ainda assim a Shein continua a crescer. Então, isso também está super ligado a isso. Mas como uma marca vai proporcionar esse preço mais baixo, um preço mais barato, sem deixar o nosso cliente 100% fixo na ideia da promoção. Então, sem ter a cultura da promoção e da liquidação. Eu acho que isso é o grande X da questão quando a gente fala em preços mais baixos. E a McKinsey apontou algumas opções para esse produto, para esse problema, que são bem interessantes. Então, ter uma segunda linha. Então, grandes varejistas que têm a possibilidade de investir em uma cadeia de lojas um pouco maior, ter uma loja de outlet, digamos, que vai trabalhar alguns preços mais baixos e que vai estar trabalhando alguns produtos fora de linha, para te não ter aquela arara dentro da loja, que é a famosa arara da promoção. Ao invés disso, a gente abre uma loja específica para esse local, que daí já pode proporcionar essa experiência para o consumidor. Também, uma das possibilidades é estar explorando cada vez mais um assortment maior de produtos. Então, dando diversas categorias de produto e realmente explorando o nosso fornecedor para ver quais são algumas das soluções que a gente pode ter para ter produtos com price points um pouco mais baixos. Então, a gente vê que com a nossa grande incerteza econômica, a preferência do consumidor, ela deixa de ser tanto o consumo do vestuário, o consumo dos calçados. Então, também, uma das nossas opções é, dentro do nosso próprio negócio, lançarmos a opção de aluguel ou resale, que é uma forma de monetizar em cima de produtos que nós já temos, e, enfim, criar um novo sistema dentro do nosso próprio sistema, para estar dando essa opção um pouco mais barata e dando uma opção até muitas vezes mais sustentável para o nosso cliente, que é a questão do aluguel, que é a questão de realmente reutilizar aquela peça, do que simplesmente estar oferecendo milhares de produtos a preços baixíssimos. Então, essas são algumas das opções que a McKinsey deu para a gente dentro desse primeiro tópico, que é preços mais baixos, que o mercado está precisando. Eu até li um relatório da McKinsey também, que era sobre daí outra questão, e era só dela, não tinha parceria, não tinha essa ideia de tangenciar só o mercado da moda, que era sobre também uma revisão na cadeia de sortimento, né? Que era um curso que eu estou fazendo muito aleatório, muito random, com um professor suíço. Já começou, acho que 10 minutos do episódio, a Thaís já trouxe estranho. algum curso aleatório de alguma pessoa da Suíça. Meu rolê aleatório. Que é da Federação Industrial de Santa Catarina, né, que é a FIESC, a Fiergs deles, já que a gente está no Rio Grande do Sul. E aí, ele falou, então, sobre isso, sobre essa coisa de reduzir SKUs, que vai, né, de encontro ao contrário, que tu trouxe isso, sobre ter uma nova possibilidade, uma nova gama de produtos, mas não é só reduzir por reduzir, tem uma questão de otimização também, de olhar e ver o que faz sentido. E aí faz muito sentido com o que tu trouxe. E até a questão de,
a preocupação financeira maior a gente já trouxe isso há muito tempo. Acho que talvez no episódio da geração Z, né, que a gente fez há muito tempo atrás, falando que o pessoal preferia pagar, tipo, no débito, sabe? Todas essas coisas, assim, que os millennials ferrados tiveram que ir no crédito, financiar. Os Estados Unidos tem muita essa coisa, questão de financiar os estudos, por exemplo, da pessoa tá com dívidas absurdas, né? E que a geração Z é muito mais cuidadosa com isso. E aí, realmente, tipo, a gente já falou sobre isso quando a gente fez alguns posts sobre a Shein. Sempre que a gente faz, tem uma certa polêmica ainda que a gente nunca, quando faz algum post, a gente nunca está endossando alguma coisa, a gente está mais... Informando eu acho e que propondo uma discussão, o na Fashion verdade. Insights não tem esse caráter de opinião, eu acho, né? A gente tem nossas opiniões, né, pessoais, assim, mas quando a gente está no Fashion Insights, tem mais essa questão de informar realmente que as pessoas tirem suas conclusões a partir disso. E aí cria uma grande discussão, assim, e daí a gente vai falar que a gente não vai... A gente tem algumas coisas na Shein que a gente não acha tão legais, a gente tem coisas na Shein que a gente acha inspiradoras, por exemplo, como uma forma de pesquisa de tendências, como eles conseguiram otimizar, como eles conseguem chegar na geração Z e virar tipo uma grande coisa de desejo que outras marcas de fast fashion também, que não são as mais legais pensando em meio ambiente, não conseguem, estão meio desesperadas atrás. Só que, ao mesmo tempo, é um fenômeno, a gente vai ter que divulgar, só que também a gente não vai demonizar as pessoas que tipo, não têm dinheiro nem para comer, né? Como a Mel trouxe bastante a questão dessa questão de incerteza econômica e falar assim, não, tu não pode comprar uma peça que tu vai conseguir ainda descontos dentro do aplicativo, além de ter um valor, né, menor em comparação que a gente encontraria numa fast fashion. Tem aquelas piadas, né, de tipo, essa aí tá com o preço da Renner, a Renner tá com o preço da Zara, e as coisas estão ficando muito caras, as pessoas não conseguem comprar, então a gente não vai ficar usar nosso espaço para ficar demonizando as pessoas porque elas compraram na Shein, as pessoas compram o que elas estão podendo comprar, e dá para ver que isso é um fenômeno mundial, assim, também. E a questão de aluguel também é bacana porque várias marcas, né, de fast fashion também estão desenvolvendo serviços de aluguel, até porque essa questão de troca muito constante que as pessoas querem fazer de look, especialmente por causa das redes sociais, sempre ver a pessoa com a mesma roupa, né, é uma questão que fica financeiramente mais viável e também mais interessante para o meio ambiente. E outro sistema muito interessante que as gigantes da moda, principalmente internacionalmente, estão trazendo, que daí eu posso citar a Uniqlo, a H&M e a Zalando, é a questão do serviço de reparo de um item. Então, ao invés de simplesmente termos o descarte para um item, venha compre um novo, não. Nós vendemos o serviço de reparar este item para que ele volte a ser comercializado novamente. Comercializado não, para que ele volte a ser usado novamente. Então, também é um dos sistemas que está sendo utilizado. Tu começa a monetizar esse serviço, tu segue tendo uma renda, mas ainda assim tu investe em uma opção um pouco mais sustentável, né? Então, também é um dos formatos que as marcas lá fora estão utilizando, que a gente pode muito bem replicar aqui dentro do mercado nacional. Também é muito curioso, porque a gente tem muitas peças importadas vindo para o Brasil, e quando a gente fala em preços mais baixos, a gente acaba caindo assim, para a área dos importados, porque a gente teve um aumento aí considerável no custo do produto brasileiro. Então, acho que o ano passado foi um ano completamente atípico, onde a gente teve vários aumentos consecutivos da matéria-prima. E aí a gente fala muito do algodão, e, enfim, a matéria-prima brasileira ela ficou muito cara. O produto brasileiro ele está caro, né? Então, para te desenvolver, para estar abrindo uma gama de produtos, ele acaba sendo encarecendo, e aí alguns clientes eles vão indo para esses lados de uma moda um pouco mais barata. Mas é isso. Vamos, então, para o primeiro tópico é isso. O primeiro tópico está encerrado. Então, vamos agora para uma coisa que, recente, como eu tinha comentado antes, a gente falou há pouquinho tempo atrás, que é o greenwashing. Então, essa sessão... agora eu esqueci. Eu achei que eu estava aqui com o título, mas é tipo... acabando com o greenwashing. Porque é uma questão que está aí mapeada desde 2008, eu acho. A gente trouxe ali pela Terra Choice, que é aquela consultoria de marketing canadense. Ela já vem há muito tempo, e aí a gente está vendo cada vez mais, né, que isso continua aí, que isso não é investigado, que falta regulamentação, especialmente no Brasil, a gente não tem regulamentação de selos, por exemplo. Isso vale para comida, isso vale para eletrodomésticos, para muita coisa, não só para moda. Então, a indústria da moda, a gente sabe o quanto ela é poluente, o quanto ela é impactante, e aí cabe a nós, né,
a gente sempre defende aqui uma moda mais justa, mais ética e mais sustentável de maneira geral também. Então, para evitar o termo greenwashing, algumas medidas mais fortes estão sendo adotadas, porque a gente trouxe também sobre a COP27, que tinha pouquíssima coisa sobre moda, assim, o pessoal, em geral, jornalistas especializados em moda e sustentabilidade ficaram bem decepcionados assim com o que a moda trouxe, que foi basicamente nada de novidade, e os compromissos tinham, além de trazer pouca coisa, a gente tinha que ter uma confirmação de compromissos que já tinham sido fechados antes, né, que realmente estavam avançando. Então, não tiveram essa confirmação, a coisa parece que não evoluiu muito, então acaba indo para a esfera pública também. Então, aqui vamos consultar mais uma vez que a Comissão Europeia está se concentrando muito, inclusive, no termo verde, porque é muito vago, né? Um dos pecados do greenwashing, justamente, é essa coisa de ser uma coisa vaga, tipo, só falar que é verde, ou ambientalmente amigável, eco-friendly. Isso não quer dizer muita coisa, então. Então, agora, já na primavera de 2022, as marcas já apresentaram algum plano para que conseguissem produzir têxteis mais duráveis e recicláveis até 2030, né? Então, isso vai passar muito pelas ideias de circularidade, de redução de resíduos também. E o que eles estão indo muito atrás, realmente, é em cima desses termos mesmo, como amigo do meio ambiente, bom para o meio ambiente. E aí, eles ainda não têm uma legislação específica, né? Mas a ideia é que seja criada e, inclusive, é uma das previsões para 2023. E aí eles trazem algumas pesquisas importantes também com o consumidor e a percepção do consumidor, né, sobre sustentabilidade. Então, uma delas traz aqui que 1/4 dos participantes de uma pesquisa da McKinsey em 2021 do Reino Unido falou que as decisões de compra foram impulsionadas pelo fator sustentabilidade. E já nos Estados Unidos, 80% dos consumidores disseram que a sustentabilidade era um fator importante na escolha de uma marca. Então, as marcas têm respondido, né, de alguma forma, a esse crescente interesse por produtos mais sustentáveis, só que às vezes elas esbarram nessa coisa, tipo, a gente sabe que vocês querem sustentabilidade, então a gente vai informar a sustentabilidade, não necessariamente vai fazer. E aí, claro, que tem alguns selos mais sérios, tem a empresa B, né, que agora a Arezzo ganhou recentemente, e que isso é bacana, que cada vez mais tenham certificações, porque senão a gente fica só preso a uma informação que muitas vezes vem da empresa e a gente meio que tem que acatar, não tem muito como ir atrás. É uma coisa, vou entrar no meu momento mãe de pet agora, mas é um exemplo que, tipo, as rações, a própria marca define se ela é, tipo, premium, super premium, etc. Então, em geral, a gente fica muito dependente do que as marcas estão informando, sabe? E esse é o grande problema. A gente trouxe no episódio, né, que a gente falou sobre o índice de transparência da moda e que o índice de transparência, né, como a gente trouxe ali, ele vai muito pela comunicação, porque ele justamente a transparência tem a ver com o que a marca comunica de sustentabilidade, que ela pode ser um vetor, a transparência para a sustentabilidade, mas não necessariamente ser uma marca mais transparente é uma marca mais sustentável. Mas ela, claro, eles têm uma avaliação criteriosa, mas ela está em cima do que a marca está informando. E muitas vezes são coisas assim super vagas, assim, produto verde, produto ambientalmente amigável, tantos por cento, né, de algum atributo sustentável. Tá, mas o que isso significa? Qual o atributo sustentável? Pelo que passou? É fruto de reciclagem? Como eu estava comentando sobre o algodão, né? O algodão é um material que, tipo, cresceu muito o valor. Tem a questão da reciclagem, que é mais difícil que a reciclagem de poliéster, porque de algodão se diminui a quantidade de coisas que dá para fazer. É que o poliéster, ele é uma matéria... É um né? plástico. Tu consegue reciclar ele de uma forma Então, melhor, mais fácil, ele né? pode virar, tipo, aquela coisinha da vassoura, sabe? Ele não precisa necessariamente virar uma outra camiseta, por exemplo. Já o algodão meio que tem que ficar ali na área têxtil, às vezes um têxtil mais técnico, etc. Até porque ele perde um pouco dos componentes em termos sensoriais, né? Exato. Então, no momento de reciclar. Além das características físicas, propriedades físicas mesmo. Ele não vai ficar o fio tão longo quanto era no processo de reciclagem, né? Então, até na Inspira Mais vi uma grande solução que era tipo cadarço. Então, a gente não pode empregar para fazer uma outra roupa, talvez, porque vai passar pelo processo de desfibragem, é super complicado. A gente até pretende trazer em algum vídeo no Reels no TikTok, né, como funciona uma fábrica de reciclagem têxtil, mas que não é super fácil assim de fazer. Então, a gente fica meio
né, precisa de outras alternativas. E quando um produto fala que tem atributos sustentáveis, a gente não sabe se é no tingimento, se usou menos água, passou por um processo de reciclagem. É muito vago. Então... E eu acho que também existe uma falta de interesse, também não, né? Principalmente existe uma falta de interesse das marcas de educarem esse consumidor. Porque é um consumidor que ele não tem... tudo bem, nós, falando entre nós, a gente tem alguns conhecimentos em termos de nomenclaturas, em termos de certificações e tudo mais, mas o consumidor, ele vê uma etiquetinha feita no flat layer, tipo, no íconezinho, ele já acha que aquilo vale como uma certificação. E muitas vezes não tem nada a ver, sabe? Ou ver uma etiquetinha só num algodão cru, num material que parece natural, e fala, não, com certeza é natural. Porque a gente sempre fala, né? Também a sustentabilidade vai para além de questões de meio ambiente, no greenwashing é mais específico, porque tem a questão verde, mas que a gente vê que as empresas estão avançando em questões sociais, investindo em informações, tendo políticas afirmativas, isso é muito bacana, mas algumas coisas assim ainda deixam a desejar. A gente sabe que tem um cuidado maior e um olhar maior, assim, mais aprofundado para as cadeias de fornecedores, né, cada vez mais, mas dá para confiar 100%, assim, se é uma coisa que a União Europeia está olhando para lá, para as empresas em geral, não é assim tão simples. E aí eles trazem aqui 2 exemplos legais também de o que está acontecendo em termos de sustentabilidade, que a Kering, por exemplo, né, que é uma holding que tem várias marcas de luxo, a gente acho que tem um vídeo sobre isso, a gente Temos tem um episódio sobre isso, foi pelo acho que o menos. nosso segundo ou terceiro episódio que nós fizemos na vida, que fala Ótimo, sobre os grandes conglomerados de ótimo luxo. episódio. Eu estou tentando transformar em Reels algum dia. Vem aí, gente, vem aí. Então, eles criaram diretrizes internas de comunicação de sustentabilidade para os funcionários, então, para acabar com essas reações negativas de greenwashing. Então, eles aconselham, entre outras coisas, que as marcas evitem termos amplos e genéricos, como eco-friendly, e, ao invés de se concentrar em declarações claras e não ambíguas. Então, evitar esses... que são os pecados, são literalmente os pecados que, se o pessoal vê no nosso post, a gente trouxe eles super bem. E aí, quando a gente fala de fast fashion, a gente também tem a Shein, que lançou uma plataforma de revenda para os consumidores também dos Estados Unidos, agora em outubro de 22, como parte de uma iniciativa de sustentabilidade. E aí ela enfrentou uma reação meio negativa, né, pela falta de transparência e de impacto imensurável, porque eu acho que a gente viu vários posts no LinkedIn, tipo, a Shein agora é sustentável. Não é porque ela lançou um serviço de revenda que ela é sustentável. Ela, né, deu um passo assim para que a gente faça girar a cadeia em termos de circularidade ali, mas isso não significa que ela é sustentável, ainda tem várias questões. Ela só teve uma ação sobre isso, mas não quer dizer que ela está livre dos outros pecados. Exato. E eu acho que a empresa também ela não assume ela não se posiciona dessa forma. Eu acho que também é muito interessante a gente avaliar como a empresa em si ela está se posicionando, né? A Shein é uma empresa que ela sabe que ela não é sustentável, ela sabe que ela tem um modelo de negócios poluente, mas existem esforços internos para que minimize o impacto. Então, não vai resolver. Não vai resolver, mas eles estão caminhando. Eu acho que isso é uma coisa que todas as empresas têm que fazer, né? E é isso, temos concluído mais um check sobre o nosso momento de sustentabilidade. Momento de sustentabilidade. E o nosso próximo tópico é um tópico muito interessante. A gente está falando sobre moda fluida. Então, o que seria moda fluida? Moda fluida, então, ela está ganhando muita força em meio das mudanças de atitude do consumidor em relação à identidade e à expressão do gênero. Para muitas marcas varejistas, a definição de linha entre moda masculina e moda feminina, ela ainda é muito marcante, né? Mas cada vez mais a gente vai ver essa linha ir se suavizando ao longo do ano. É uma coisa que eu observo muito. Eu tenho uma irmã. Eu adoro citar Nathalie Quirino em todos os lugares. Eu cito os animais e todos eu cito Nathalie Quirino. Nathalie Quirino é uma jovem de 15 anos. E ela constantemente compra na seção masculina. Então, ou ela compra na seção masculina, ou ela vai em algum brechó e aí ela consome uma moda masculina. Eu acho que vai muito
A gente segue de uma onda de estilo que ela veio muito essa questão do maxi, ela veio muito essa questão do streetwear. Então, a gente teve isso como tendência muito forte nas últimas estações. E a gente também tem essa linha de jovens que estão trabalhando sexualidade e identidade de gênero de uma forma completamente diferente do que nós fomos criados. Agora, já assumindo o papel de velho. Temos aí Beli Belinha, né, divulgando o banheiro das não binárias. Então, acho que... Então, a gente está vendo aí e hoje em dia, claro, vai variar muito de cultura a cultura, porque existem países que são muito mais fechados em relação a esse assunto quanto como a gente. Talvez o Brasil. Não que o Brasil seja uma coisa muito... Mas, como a gente está lidando com essa questão de identidade de gênero com maior naturalidade, a gente espera que isso também venha refletir dentro do varejo. E isso reflete no varejo em diversas formas. Não é somente uma modelagem que ela vai mudar, não é somente uma paleta de cores que vai mudar. Ela também muda a organização do produto em loja, ela muda a categorização do produto. Então, muda toda uma estrutura de coleção que a gente já viu aí que a moda em estilo ela já está acompanhando essa tendência, mas a gente realmente a gente realmente espera ver mudanças estruturais em termos da moda fluida para este ano de 2023. Mas isso das lojas é bem bacana, porque, né, a gente pensa em uma fast fashion. Não vou citar nomes, mas pensa em uma fast fashion. E é muito... Quando a gente vai num shopping, a gente já sabe mais ou menos, tipo, um andar é feminino, um andar é masculino, um andar é infantil... masculino e infantil, aquele meme. E é tudo muito separado, sabe? E podia ser mais integrado e realmente, talvez, né, em outros lugares essa coisa esteja se mesclando um pouco mais, assim. Então, pensando agora uma atividade, assim, para a gente realmente refletir. Tem essa questão física da gente estar separando, agora pensando como como gestão de produto, agora cabeça gestão de produto. A gente tem essa parte física, que está muitas vezes até em andares diferentes, como tu mesmo falou. A gente tem lugares diferentes, mas a gente também tem budgets diferentes para cada um. Só que, quando a gente tem um estilo que ele tá vindo com toda essa onda, e claro, a gente tem a gente tem a hipersexualização do corpo feminino, que daí a gente vai todo no lance dos croppeds, pipipopopó, mas a gente também tem muito dessa parte de athleisure, muito dessa parte de street style, de roupa street, a gente tem muito dessa coisa mais andrógena, que vem vindo muito forte dentro dessas últimas coleções. Pensa que tu está trabalhando essa mesma referência, vai ser, tipo, é um consumidor que hoje o consumidor ele não se identifica como mulher ou como homem, entendeu? É um consumidor que ele se identifica como pessoa, sabe? E aí, como é que tu vai dividir esse desenvolvimento dentro da tua loja, dentro do teu budget, dentro do teu, sabe? Realmente é muito interessante observar como as marcas vão lidar isso internamente, sabe? Vai existir, tipo, por exemplo, um budget para te comprar, para te fazer uma moda fluida? Ou tu vai botar um pouco de moda fluida dentro de cada setor? Eu acho que parece Ou tu vai criar um lugar em comum? Que o pessoal vai tentando resolver as coisas conforme elas vão aparecendo e não antevendo, sabe? Por exemplo, eu sei de uma grande varejista do Brasil que não vamos que citar ela nomes, que não vamos citar que por nomes, uma casa é nosso vizinho, mas a gente não vai falar nomes. que ela tava com o projeto de criar um provador, né? Um provador unissex, que eu não sei se ia funcionar. Ai, família brasileira, não se preocupe, né? O banheiro vai entrar todo mundo, uma grande loucura. Mas talvez individual, não sei como é que seria a proposta, acho que eles estavam estudando, porque tem muito essa questão, né? Banheiro é uma grande questão, etc. Temos que muitas coisas para evoluir nisso. E só que, tipo, tá, mas e as coleções, né? E a disposição na loja do que é feminino, masculino, por que isso ainda tá tão consolidado, tão nas suas caixinhas? E aí, tipo, parece que uma coisa do provador em específico, e daí eles viram a necessidade e aí estão tendo que correr para isso, sabe? Remediar ao invés de planejar. Exato, porque é uma coisa que, tipo, que tá mais à luz, mas também não sei como é que estão, se os provadores PCD, por exemplo, estão ótimos também, sabe? Se não tem outras coisas para ir, mas parece que quando é a pauta de um momento em específico, eles vão correndo atrás, ao invés de antever isso realmente, né? Porque no planejamento de coleção, onde é que tá? Talvez ficasse uma coisa entre o masculino e o feminino, ou não fosse nenhum dos dois, né? Porque que pensar nesse binarismo, mas eu acho que não vejo muito essa preocupação dentro das marcas, pelo menos quando a gente pensa em Brasil, como falou assim, acontece às vezes de uma menina ir no setor masculino, talvez um menino no feminino, não sei se ele vai encontrar uma saia,
porque né, tem uns corpos diferentes ali, se ele vai conseguir uma saia e que entre bem numa cintura diferente e etc. Parece que essa preocupação ainda as marcas não tiveram, como se isso não fosse uma coisa que tivesse aí, né? Exato. Trazendo alguns dados, então. Uma pesquisa realizada pela empresa Fintech Klarna, cerca de 50% da geração Z em todo o mundo comprou fora da sua identidade de gênero. E cerca de 70% dos consumidores dizem que estão interessados em comprar uma moda mais fluida no futuro. Outra pesquisa também descobriu que a geração Z, com menos de 20 anos de idade, tem a maior probabilidade de comprar produtos que não foram especificamente projetados para o seu gênero. E 56% afirma que preferem não comprar roupas identificadas por gêneros. Complicado. Então, toda essa parcela de... Antes a gente falava muito da geração Z como, tipo, pessoas que precisavam dos pais que fossem comprar. Isso faz, sei lá, 3 anos. Só que hoje, tipo, é um público consumidor grande e que só vai aumentar porque a gente tem pessoas... A geração Z vai até quem nasceu em 2010. Então, a gente tem pessoas até que e tem... E depois chega a geração... Eu acho que é a ou Alfa. Ele tá Alpha. ali entre... Eu brinco que os meus gatos são da geração Alfa, porque eles de fato são. Só que quem nasceu até 2010, imagina, agora vai fazer 13 anos, entendeu? Agora eles estão... Só que tem gente da geração Z que já tem 20 e poucos. Então, tá crescendo, tipo, várias marcas fora estão olhando, inclusive, para o mercado de luxo. Tipo, eles são um grande potencial, né? Consumidores em potencial, que eles têm que ser olhados. Tipo, se a indústria está fazendo essa movimentação para ter produtos com um ticket médio mais baixo, por que ela não pode atender uma coisa e não entrar tanto em caixinhas de gênero, né? Às vezes, uma coisa muito mais simples do que ter que produzir um produto mais barato, porque, né, envolve muitas coisas, inclusive dá uma pisadinha no freio em termos de sustentabilidade para conseguir atender um preço menor. E aí uma coisa que é tão boba, que é totalmente criada... Não, se a gente for para pensar, tudo criado, né? Absolutamente da convenção humana, mas dava muito mais para ter esse esforço, né? Não, e também uma das partes mais importantes, assim, é a forma com que tu vai comunicar esse item. Hoje em dia, olha para passarela, sabe? Entendeu? Olha para a forma que as marcas estão apresentando coleções. É sempre muito dentro da caixinha, assim. Falo porque eu trabalhei com marca, tanto marca que trabalhava com B2C, quanto marca que trabalhava com B2B. E no B2B ele é cada vez mais forte, né? Essa questão do gênero. Mas repensar a forma com que tu vai não só trazer o styling, porque eu acho que dentro do styling já está muito mais popularizado, mas realmente a forma que tu vai comunicar esse item na mídia e trazer realmente essa questão da moda fluida para uma pauta um pouco maior. Mas é que daqui a pouco também, tipo, por exemplo, pensando de novo em ponto de venda, nunca trabalhei com ponto de venda, mas hoje é o dia do ponto de venda. Que, sabe aquela coisa de tem um canto de sustentabilidade nas lojas, e de tipo assim, os produtos que estão nisso aqui que está marcado no chão é de sustentabilidade. Daqui a pouco vão começar a fazer, tipo, e essas peças aqui são a gênero, por exemplo, ou, sei lá, ou algum outro termo que embarque e traga melhor isso. Só que, tipo, é meio sem sentido, sabe? Parece, tipo, é só isso aqui que vocês podem comprar. Assim como é só isso aqui que é sustentável. Aí que a ideia é que seja... Então, fique pela loja. Exato. Não necessariamente precisa existir um lugar para o agênero. Mas tu pulveriza aquele item em diversos setores. Em si, ele vai se tornar uma cápsula, digamos, a gênero, porque dentro do teu planejamento de coleção, dentro da tua organização, ele vai precisar ter um budget para isso, né? Porque a gente está falando também... Existe, claro, camiseta, existem peças que tu não vai precisar de uma modelagem muito diferenciada, mas existem outras que vão, entende? Mas dentro do teu negócio, tu precisa tratar isso com mais atenção, até para depois entender como tu vai contar essa história para o teu consumidor. Mas não precisa existir, tipo, a caixinha do gênero. Porque senão vai ser uma terceira caixinha só, né? Exato, vai ser a terceira caixinha. Tem 2, a gente vai ter mais uma terceira. E não faz sentido. Outro dado muito interessante que a McKinsey trouxe para a gente é que se espera que os consumidores da América do Norte, da Europa, do Japão e da Coreia do Sul sejam os mais receptivos para essas ideias e estratégias de moda mais fluida. E é isso. Então vamos agora falando sobre marketing.
mais especificamente digital, não é? E então é uma sessão que está chamada de Digital Marketing Reloaded, porque tivemos aí um pequeno desespero nos profissionais de marketing, que tem a ver muito com as novas regras de privacidade de dados, né? Que a gente tem no Brasil o LGPD, a gente tem diversas aí pelo mundo bastante semelhantes e preocupa, assim. Então, por exemplo, o relatório aponta que as marcas vão passar a adotar campanhas criativas e novos canais, né? A gente já trouxe... Olhe para o Fashion Insights, que está abordando novos canais. A gente trouxe, já que, por exemplo, quando teve toda a questão da compra do Twitter pelo Elon Musk, daí ele falou, vai ser diferente, começou a vender selo verificado, etc, etc. A Balenciaga, que na época não estava cancelada, foi uma que já abandonou, né, o Twitter. Muito em questão de, tipo, a gente não sabe mais com quem a gente está falando, daqui a pouco uma pessoa vai poder falar uma inverdade sobre a marca, e quem é que vai estar ali para derrubar o perfil. Tem toda essa coisa de liberdade, né, deliberada, assim, que as coisas não são exatamente assim. Então, teve alguma preocupação, algumas marcas começaram a abandonar o Twitter. A gente tem o exemplo da Bottega Veneta, que saiu de todas as redes sociais, e que aí tem um site, traz uma curadoria, então, de material que eles querem passar. Então, várias marcas estão abandonando, assim. E, claro, a gente está falando entre marcas de luxo, mas as outras também estão tendo que encontrar outras formas de comunicar, entre elas, né, outras redes de mídia de varejo. A gente vai ter uma novidade sobre isso em breve. E o próprio metaverso, né? E aí tem muito mais a questão do retorno do investimento e como os investimentos estão crescendo, assim. Tem um dado que traz que, em comparação a 2013, 2022, teve que ter um investimento de marketing 3 vezes maior para adquirir cada cliente. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais caras, mas ainda tem muitos, né, clientes valiosos disponíveis. Então, tem uma questão que fala também que mais da metade dos clientes disseram que são mais propensos a compartilhar dados se receberem algo em troca. E acho que a gente já falou também sobre por exemplo, como a Shein tem coisa de gamificação ali. Então, às vezes, para te conseguir um bônus, tem que compartilhar um e-mail, tem que fazer alguma coisa assim. Tem que compartilhar uma foto. Exato. Se fizer um comentário, tem toda aquela coisa do conteúdo gerado pelo cliente, não só pela marca, né? Que também é muito interessante. Que, inclusive, é a melhor forma de comprar nessas redes. Sim, é o que faz muita diferença. A gente vê que algumas outras marcas, aos poucos, tá fazendo isso, né? Eu não sei se, tipo, visualmente é muito interessante. Então, eu acho que existem marcas que são que, assim, a Shein, como ela está muito interessada nessa parte de preço, e existe muita dúvida quanto à peça, porque, assim, tu está pagando um preço muito mais baixo do que tu está vendo no mercado. Então, tipo, existe muita dúvida do consumidor se aquela peça, de fato, vai entregar aquilo que tu espera. Então, é bom para um consumidor que não é tão criterioso na parte de storytelling. Agora, quando a gente está falando de construção de imagem, quando a gente está falando de uma marca com valor agregado um pouco mais alto, que já tem uma confiança do cliente, daí as marcas elas são bem mais fechadas em termos de qual é a imagem que a gente está fornecendo para o nosso cliente nesse momento de compra, em termos de convencimento, né? Exato. Um exemplo muito bom sempre é a Zara, né? Que o site é, tipo, exposição de museu, assim. Tipo, não tem poucas informações sobre a peça. E muitas vezes tu não vê a peça tu não vê a peça 100%, né? Quer dizer, tu até vê se tu clica, que daí tu tem vários views, assim. Vários views, Mas, normalmente, quando tu vê a imagem ali, tu vê o conceito da peça. Então, tu vê se ela é uma peça mais despojada, se ela é uma peça mais clássica, se ela... Enfim, pela forma que a modelo está jogada na cadeira, ou jogada no chão, ou com as pernas para cima, enfim. Sempre uma grande loucura, né? E aí também tem muita questão, uma coisa que assustou bastante também foi a Apple, que começou a dar mais controle, né, para os usuários. Então, a gente pode, quando abre um aplicativo ali no iPhone, ele pergunta, tipo, se quer rastrear sempre ou pedir para não rastrear, por exemplo, não compartilhar dados. E isso acabou com várias empresas que acabavam vendendo isso, né, com que elas perdessem... pouco. Então, ele traz aqui como resultado dessas limitações de rastreamento, os custos de aquisição de cliente dispararam e aumentaram, em média, 70% no TikTok e 39% nas plataformas do Meta. Então, às vezes, a gente acha, tipo assim, né, só uma coisa pequena, assim, a Apple, a partir de agora, vai perguntar... Eles fizeram uma propaganda. As propagandas da Apple, em geral, mais do iPhone, são muito bonitinhas, né? E sempre...
cativam o público. E daí tinha sobre isso, tipo, a gente protege seus dados, etc. E teve um grande impacto no mercado de marketing, que realmente não... Quem não está mais ligado, né, com como é que as coisas vão se desdobrar, assim. E aí eles trazem aqui, por exemplo, que em 2022, né, que teve esse aumento de 60% em comparação a 2013, os anunciantes gastaram cerca de $29 para adquirir cada cliente, e eles gastavam 9 em 2013. E aí, então, né, a gente tem que se diferenciar em outras coisas, em diversas coisas, pensar porque talvez o ad vai ficar mais caro, então eles trazem aqui o conteúdo como rei, assim. Então, o tráfego orgânico está mais importante, então por isso a gente está vendo marcas que estão voltando com blog, por exemplo, no e-commerce, né, que tipo, ficaram um tempo sem, mas estão vendo como isso é importante. A questão de ter editoriais diferentes, não digo talvez tão conceituais quanto a Zara, mas alguma coisa que atraia, né, o pessoal para entrar no site, alguma outra coisa ali, muito cuidado com questões de SEO e etc, para que quando a gente procure por uma peça a gente encontre primeiro algum site e não um outro. E aí o conteúdo é uma ótima ferramenta para conseguir trazer isso, já que está ficando cada vez mais caro adquirir clientes, né, conseguir novos. Sempre tem aquela questão que conseguir novos clientes é mais caro do que manter os que a gente tem. Mas com o mercado cada vez mais competitivo, e a gente já falou também bastante sobre a geração Z, por exemplo, que não se apega a marcas, né? O pessoal não é, eu sou muito fiel à marca X, eu tenho que comprar sempre na marca X. O pessoal não é muito assim, mas hoje é quem traz mais conveniência, né? Pode ser de preço, pode ser trazer tendências, então é muito geral, assim. Então as marcas têm mais esse cuidado de ter que manter os clientes ou ter que trazer novos, né? E como está muito mais caro, então a forma de trazer conteúdo, a gente vê muitas marcas que a gente não pensava que ia estar tipo no TikTok hoje, né? Que iam estar em outras mídias, marcas que têm podcasts também. A maioria é bem técnica, né? Mas que estão em outras mídias também. E aí tem muito também a questão do metaverso, que a gente já está trazendo há um tempinho, ou alguma coisa de realidade virtual, realidade aumentada. A gente está vendo muitas marcas que estão fazendo desfiles no metaverso, estão fazendo alguma coisa, fizeram uma ação, tipo, a Renner, por exemplo, lançou uma coleção cápsula, nem sei se chegou a ser uma cápsula, ou foram, tipo, sei lá, 3 peças, mas lançou em parceria com a Housee, né, aquela startup imobiliária. E aí tinha um lugarzinho ali no metaverso, chamou convidados. Eu não fui convidada, mas eu entrei de penetra um dia depois e consegui, tipo, ver o espaço. Tinha o espacinho do DJ, etc. E, claro, eu posso falar sobre a minha própria pesquisa do TCC recente, que não está tão consolidado com as pessoas, assim, né? O metaverso, mas que o negócio está crescendo, então é bacana que as marcas vão investindo pensando em longo prazo mesmo. E aí também tem outra questão que é muito importante aqui, que é o marketing de influência, né? Eles trazem, então, que os gastos com marketing de influenciadores dispararam, que em 2016, por exemplo, era de 1,7 bilhão de dólares, e em 2021 foi de 13,8 bilhões. Eles trazem aqui o exemplo da Boss, né? Porque o Hugo Boss teve todo aquele rebranding, então trouxe pessoas tipo muito diferentes. Eles trazem então Sabe que eu vi hoje, inclusive, que eu achei muito curioso? Apareceu uma parceria, não foi um public post, mas apareceu uma coisa da Hugo Boss com a Paris Hilton. Ela teve filho, né? Sim, e apareceu uma propaganda da Hugo Boss com a Paris Hilton hoje, sabe? Pago. Eu fiquei tipo, nossa. Não, tem que ter alguma forma diferente, né, de se destacar. E o perfect timing, né? Tipo, ela teve filho ontem, literalmente. E aí eles trazem aqui sobre o contrato plurianual com o Kabila Lame, que é aquele menino francês, sabe? Então, que ele foi porta-voz global da marca em 2022. E aí, então, aqui também tem outros exemplos. Aqui tem como a Gucci, né, que lançou recentemente um desfile virtual no metaverso. E os participantes podiam explorar uma versão digital da coleção da passarela da marca e comprar também itens diretamente da loja virtual, que é uma coisa que a gente vai trazer depois, como o luxo chegou nas lojas virtuais também. E a Ralph Lauren, que criou também uma experiência de realidade virtual que permite aos usuários uma versão virtual da loja principal para experimentar roupas em seu próprio avatar. Que é uma coisa que vai chegar muito mais. A gente sempre discute como moda é comunicação, como a moda, né, traz uma versão da gente. Se a gente está no metaverso, a gente vai querer se vestir também. Então, é muito legal ver como essa tecnologia nova vai poder moldar, né, esses novos caminhos para a indústria da moda
e também para o marketing de moda, porque se quem não é visto não é lembrado. Então, se a marca não está no metaverso, né, que a gente daqui a pouco viva só no metaverso. A gente trouxe isso no episódio com a Karina, né, sobre como a gente talvez projeta uma coisa muito mais híbrida entre o virtual e o real, mas a gente não sabe qual que vai ser o futuro, se daqui a pouco a gente vai viver totalmente numa Matrix, e aí a gente precisa de todo esse, né, esse desenvolvimento. A gente sabe que as várias marcas já estão apostando, mesmo que o metaverso da Meta tenha flopado um pouco, né? A gente tem vários outros aí que estão super crescendo. A expectativa de receita desse espaço é bilionária para os próximos anos. Então, as marcas têm que estar de olho nessa nova mídia também, especialmente porque está cada vez mais caro pagar nas convencionais. Eu acho também que as marcas elas ainda estão um pouco receosas em entrar dentro dessa nova tecnologia, porque nesse exato momento é um investimento. E é um investimento sem um retorno certo, né? Então, existe ainda um pouco de receio, mas com certeza é um lugar onde só tem benefícios a tirar dessa nova experiência, dessa nova interação também, né? Com o consumidor. A possibilidade do consumidor estar interagindo com a peça antes de fato, efetuar uma compra ou efetuar uma compra por lá, é uma coisa ainda a ser explorada. Então, acho que veremos bastante coisas relacionadas a isso neste ano. Vamos a mais um tópico? Vamos a mais um tópico. E, por fim, a gente vai falar um pouco, então, sobre o mercado de luxo, porque dessa vez, eu acho que é a primeira vez, porque ano passado a gente não fez o episódio, né? Mas eles lançaram, então, no finalzinho, umas 2 páginas com o State of Luxury, então, para a gente saber o que está acontecendo no mercado de luxo, que passou por umas modificações, momentos diferentes, agora nos últimos anos, muito devido, né, à pandemia. Porque acho que sempre se concentrou mais ali na Europa, né, e se preocupava mais em vender com a Europa, mas porque várias marcas são super tradicionais da França, da Itália, mais especificamente, ali algumas na Inglaterra também. E aí, o que o público fazia em geral? O pessoal da América do Sul, mas vamos focar mais na Ásia, que é que eles consideram concentrar mais Sim, esforços, né? E começaram a concentrar mais capital para, de fato, consumir Exato. Eles esses itens. viajavam muito para esses países europeus para fazer suas compras. Só que com a pandemia, as pessoas pararam de viajar, aeroportos fechados, isso não foi mais possível. E aí, então, a gente viu cada vez mais esforços das marcas para conseguir, né, construir grandes lojas na China, no Japão, na Coreia do Sul, porque é um mercado que está crescendo, muito impulsionado pela geração Z, uma coisa que a gente já trouxe também em diversos momentos. Então, que não tinha como deixar de olhar, né, para esses mercados. Outra fonte também de venda foram os e-commerces, aqueles que trazem diversas marcas diferentes, né? Antes, para fazer uma compra numa Chanel, tu tinha que necessariamente, vamos pensar, sei lá, 25 anos atrás, tinha que necessariamente ir do Brasil para a França fazer uma compra, né, de uma bolsa, por exemplo, e era assim, na viagem a pessoa ia lá e consumia. Hoje a gente tem vários, né, e-commerces que fazem essas vendas. Claro, as peças ainda são caras, tem o valor da taxa de importação, etc, etc. Mas é possível comprar online, né? Que é uma coisa Exato. que era impensável. E tem lugares, principalmente se a gente está falando dessas multimarcas, que, claro, não vendem Chanel, vendem marcas de luxo um pouco mais acessíveis. Eles também fazem parcelamento, que é uma prática que não existe lá fora. Então, Sim, já, grande parcelamento. exato. O parcelamento brasileiro adora parcelar, né? Por favor. Então, traz também essa prática para trazer esse item cada vez mais possível. E também uma coisa muito interessante, né? Eu acho que se desmistificou muito a ideia do luxo. Eu acho que as marcas elas estão abrindo cada vez mais as portas em termos de mídia para explicar o mundo dela e explicar um pouco as inspirações. Então, se antigamente tu tinha o desfile, que daí o desfile tantas pessoas podiam ir, que aí depois o desfile ia parar numa revista, tipo, agora não. Agora o desfile ele tá online e aí o designer vai online explicar o que está acontecendo no desfile. E aí tem o TikTok da fulana de tal que comprou isso, isso e aquilo. E aí ela vai fazer um unboxing, vai mostrar tudo do zero para ti. Então, tipo, o pessoal está conhecendo mais essa moda de luxo. E é até muito curioso, porque isso motivou também uma nova onda, que é a onda da compra dos itens falsificados, que é até uma notícia que eu estava vendo há pouco. Como cresceu essa procura pelos itens falsificados, tanto online, que hoje em dia, principalmente na China, é muito popular, né, pelo Taobao,
Mas também a compra, enfim, ir em lojinha em São Paulo, comprar bolsa falsa. Eu brinco que, tipo, em São Paulo, tu vai no shopping, tu vê todo mundo de Louis Vuitton. Tu realmente se questiona o que está acontecendo com o PIB brasileiro, entendeu? Então... Sim, sempre teve a questão, né, do consumo aspiracional, né, dessas marcas. Mas parece o que daí... Tem sempre aquele papo de que as marcas, às vezes, de luxo nem acham tão ruins. A gente já trouxe isso sobre alguma, que eu não lembro qual, que aí tinha toda a questão do monograma estampado. Elas não achavam nem ruim, porque parece que ela está sempre nos lugares, né? Que nem tu falou, todo mundo usando Louis Vuitton, então as pessoas estão sempre ali olhando a marca e parece que cresceu muito esse consumo aspiracional, que a pessoa não está comprando, às vezes está pagando uma bolsa mais cara do que ela pagaria numa marca brasileira que usa material ótimo, etc. Tem falsificações que são muito caras, mas as pessoas ainda preferem, né, por manter aquele status, por lembrar daquela marca que ela sempre quis comprar. E também muito dessa reinvenção, assim, de estar em novos espaços, a gente trouxe aquelas tendências, né, para 5 momentos que devem ser marcantes agora para 2023. E tinha muito isso da Dior fazer desfile especial na África, da Chanel também. Aí, em diversos países, fazer ali no Egito, fazer já uma parceria com o museu, né? Então é muito bacana isso. E até tô vendo que a Chanel ela vai fazer um próximo desfile também, tipo, tá, tirando lugares, destinos que eles consideram exóticos, mas tipo nos Estados Unidos, sabe? Porque talvez se fosse impensável tirar a Chanel de fazer um desfile da França, né? Inclusive, Chanel E está se revirando no... para sair, tipo, de Paris, mas vai ali para Riviera Francesa, vai para algum lugar, né? Vai para Cannes, vai para algum lugar Então, é assim. muito da necessidade também que hoje a gente está vivendo para mídia, né? Tipo, querendo ou não, essas marcas estão sempre produzindo para... Peraí. Então, isso vai muito também da necessidade da marca estar sempre na mídia, estar sempre sendo falada. Então, se antigamente tu tinha 2 coleções, outono, inverno, primavera, verão, se criou então os resorts para ter o que falar, para ter o que mostrar. É um pouco de... Não é entrando dentro do fast fashion, mas também entrando nessa onda de mais lançamentos por ano. E realmente é muito interessante que essas coleções de resort, essas coleções que são entre safras de semanas de moda, é muito interessante essa pesquisa em termos de lugares, porque eles sempre acabam trazendo um novo aspecto daquela cultura para conversar e para trazer em evidência, o que é muito bom, muitas vezes. Então, muitas vezes eles vão para os países que não estão tão acostumados a sediar esse tipo de evento. Então, também já traz um highlight para a moda daquele lugar. Como também traz alguns tipos de produto um pouco mais populares. Então, não é uma grande virada de estação, é um entre-meias, então traz alguns itens um pouco mais populares. Então, Um pouco mais populares, mas de pagar 40 mil, vai pagar 20, né? Mas rico tem em todos os lugares do mundo, né? Por pior que o país seja. Mas é bacana esse movimento de eles saírem, né? Tipo, daquela bolha ali. Isso impactou em várias coisas, até, né? Da coisa de tendência que não é mais tão top-down, das pessoas que antes iam só para Paris, Londres, etc. E agora estão indo para outros destinos na Europa, talvez menos, né? Menos badalados, ou de marcas saírem do sul, do sudeste, para o nordeste, fazer pesquisa de tendência. Um olhar que todo lugar pode ter inspiração, né? E é isso tanto chegando nas marcas de luxo quanto no fast fashion. sim, até para ter mais o DNA da marca, não só ficar olhando para o mesmo lugar. Acho que isso é o mais interessante, assim, não olhar só para o mesmo lugar e ampliar o nosso repertório, né? Então, eu adoro essa transição que o luxo está trazendo. Mas contando uma história engraçada sobre o que a gente estava falando agora há pouco sobre falsificações. Eis que eu, Melanie, né, lá no auge de alguns anos atrás, trabalhei com uma marca de luxo. Talvez não tão luxo, mas era uma marca de luxo. E o meu sonho era ver a marca na quebrada. Porque aí que tu vê que realmente a marca faz sucesso, entendeu? Quando tu vê aquele item sendo falsificado, é tipo, a marca realmente ela chegou no seu auge. É isso. Era essa. E agora um outro insight, né, sobre a questão de distribuição, por exemplo, que várias marcas trabalham, né, com direto do consumidor, como a gente estava falando
vai lá na Champs-Élysées, lindas lojas da Dior, da Chanel, aquele grande sonho francês, né? Aquela cena de Cinderela em Paris, que é um filme que fala sobre moda, está no nosso Medium, um texto sobre isso, que traz a personagem que é a diretora da revista, que é inspirada na Diana Vreeland, com Audrey Hepburn, um clássico do cinema. Toda aquela cena musical, Bonjour Paris, muito lindo, todos adoram. Mas, tipo, tem outras marcas que estão em outros canais de distribuição, né? Eles trazem aqui que a Hermès, por exemplo, está implementando com sucesso um modelo diferente, então, que tem controle total do posicionamento e da narrativa da marca, porque tem muito isso, quando tem a tua loja própria, tu consegue controlar muito isso, e acesso aos dados personalizados, porque se a gente tem trabalho de CRM e marcas menores, imagina uma pessoa que, né, se no Clube Melissa até a gente fica recebendo um WhatsApp sobre as novidades, imagina, então, uma Chanel, que as pessoas têm gastos muito altos, né? E embora, então, esse modelo direto ao consumidor seja uma aspiração de muitas marcas de luxo, quer dizer que elas chegaram lá, assim como a cópia, que elas têm uma loja toda personalizada, toda controlada por elas, quer dizer, não é viável para todas. Algumas marcas de luxo estão começando, algumas são de menos luxo, então eles trazem que muitas marcas contam com parceiros atacadistas também para ajudar a acessar novos clientes do segmento. Então, a maioria está optando por uma abordagem gradual e híbrida, então equilibrando esforços diretos e também contando com esses varejistas multimarcas que trazem marcas que talvez não sejam luxo, mas tops, marcas premium, né? Alguma coisa diferente, então. Ou até mesmo como a gente comentou sobre os sites, né? Que aí trazem... Que às vezes, não é uma Chanel, mas tem um Calvin Klein, Exato, sabe? tem uma Farfetch da vida, uma Exato. Net-a-Porter. Então... Exato. Não, principalmente agora que a gente está falando da McKinsey, e falando nos Estados Unidos é bem forte, né? A gente tem a Barneys, a Saks Fifth Avenue, então lá esses modelos são bem fortes. Aqui no Brasil nós também tínhamos, né? Que era bem famosa Daslu. A famosa Daslu, falecida. Tinha uma Daslu em Porto Alegre, não tinha? No Barra? Não, a Daslu morreu antes de... Jura? Eu tinha certeza que tinha alguma coisa Não, assim. a Daslu faleceu antes de abrir o bar. Que tristeza. As irmãs franchise. Queridas. Grandes histórias do luxo, né? Totalmente aspiracional, mas que a gente adora saber. Assim como a vida de Paris Hilton. E é isso. Tem mais algum outro tópico? Separamos esses tópicos, entretanto... Assim, a gente vai trazer uma coisa bem geral, eu acho, no Instagram. A gente vai pincelar outros tópicos, além dos que a gente trouxe hoje. É uma maneira de manter vocês atentos, né, aos nossos diversos perfis. Mas acho que deu para trazer... Deu para dar belos insights, né? Para a gente realmente prever o que vai acontecer em 2023, nos prepararmos psicologicamente, emocionalmente. Então, conseguimos falar sobre várias previsões do que vai acontecer na moda em 2023 e também demos alguns insights do que vai acontecer no Fashion Insights este ano. Porém, tem muito mais, né, tá? Muito mais, isso só o começo, só o primeiro episódio do ano, mas foi legal que a gente conseguiu pincelar coisas sobre sustentabilidade, varejo, novas tendências. Novos comportamentos de consumo, né? É aí que eu queria chegar. Marketing, luxo. Então, a gente trouxe um grande overview, assim, dá para ter uma boa previsão do que vem por aí. Não só 2023, mas também essas coisas, né, vão se estendendo e já estão reais. 2023 está aqui, porque isso aqui saiu no final de 2022, né? Exato. E a gente já pode observar algumas dessas ações acontecendo aí em janeiro. Janeiro foi um mês movimentado para a moda, né? Agora a gente está finalizando a semana de alta costura. E muito mais para acontecer na próxima semana. Então é isso, pessoal. Nos sigam em todas as plataformas. Agora, YouTube, Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Fashion Insights BR no Instagram, Fashion Insights no Medium e Fashion Insights BR no TikTok também, né? É BR mesmo? Acho que é só... Uma pergunta. O TikTok, mas se pesquisar por Fashion Insights, tem uma hashtag que é bem difundida. Agora a gente tem feito muita graça nos vídeos. E é isso. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Ou a qualquer momento em outra mídia. Tchau, tchau.